a super mulher, o implacável, o invencível? Ou será que nós demonstramos que estamos fortes? E na realidade Deus está falando que Ele vai superabundar no momento que nós reconhecemos as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Irmãos, eu confesso que durante essa semana, ao término do culto de missões, houve-se batalhas, houve-se guerra, houve-se tempestade. E eu falei: Senhor, mas eu não estou entendendo por que isso tudo está acontecendo. E soprava lá no fundo: vai para a caverna, se esconde na caverna, que é o melhor refúgio. E do outro, de Deus, em Deus, a gente se esconde na caverna. Porque as armas do inimigo, se nós não estivermos com a nossa vida espiritual, ela destrói. Não é fácil. Não é de um dia para o outro. Não é de uma hora para a segunda hora. Mas leva-se tempo construir uma vida com Deus. Mas se a gente não vigiar para permanecer aquela ligação, aquele contato com Deus, Satanás ele vai destruir em frações de milésimo de segundo. Porque o Espírito Santo, ele sonda a mim, ele sonda a ti, ele sabe da minha necessidade, ele sabe da minha debilidade, e ele sabe da tua, e ele se levanta nessa noite ao nosso favor. Sabe por quê? Porque tu és uma arca de Deus, e a arca de Deus, ela é carregada com a presença de Deus. A arca de Deus quer dizer que leva a presença de Deus. Será eu como a arca de Deus? Eu tenho levado a presença de Deus, ou eu tenho levado o meu eu, as confusões, as mazelas, as dissensões à frente? Toda vez que Israel ia para a guerra, era porque o Senhor dava uma ordem a Israel sair e ir para a guerra. Mas nós sabemos que na frente da batalha quem ia? A arca. Deus estava falando: Israel, fica atrás, fica na minha retaguarda, porque essa peleja não tereis que pelejar, porque eu vou adiante do meu povo. Será que quando eu sair da minha casa, pode passar lá, será que quando eu sair da minha casa, eu vim na frente ou eu coloquei a arca na frente? Se eu vir na frente, eu entro moribundo. Mas se eu coloco a arca na frente, eu entro aqui triunfante. Eu entro aqui jubilando, porque eu estou na presença de Deus. Por que Israel perdeu a arca? Por que os filisteus roubaram a arca de Israel? Porque Israel perdeu a presença. Porque Israel foi à frente e a arca ficou atrás. Todas as vezes que nós colocamos o nosso eu e a arca atrás, a presença não está conosco. E sabe o que acontece? Cativo. Satanás, ele só está esperando o meu deslize e o seu deslize, porque já tem cadeia já preparada para ele, para me colocar e te colocar. Mas o Senhor, ele derruba as muralhas, ele derruba as fortalezas, ele quebra as cadeias de Satanás, porque ele se levanta como refúgio e fortaleza daquele povo que busca, que teme em espírito e em verdade. Porque nós somos tabernáculo de Deus, nós somos carregadores da presença de Deus. O mundo lá fora está necessitado, e muitas das vezes nós não estamos sendo tabernáculo, nós não estamos carregando a presença, mas nós estamos carregando dentro da gente um ódio mortal, pecados mortais, que nos distancia da glória, que nos distancia da pureza de Deus, da santidade de Deus, da presença de Deus. Hoje nós estamos estudando aqui na escola dominical a respeito da Páscoa, do tabernáculo e da ceia.
Pentecoste. Você está preparado para receber o Pentecoste nessa noite? Você está preparado para receber o Pentecoste nessa noite? Você está pensando que o Pentecoste, primeiramente, é o batizar, é o falar, o pronunciar as línguas celestiais e as orações do Espírito Santo sendo manifestado na nossa vida? Não. Para fazer parte do Pentecoste, o primeiro ponto é obediência, santidade, separação. Só entra no mover do Espírito quem é separado. Só entra no mover do Espírito quem é santo. Só entra no mover do Espírito quem é purificado. Só entra no mover do Espírito quem é separado. Será que eu estou me separando da arca para entrar em um plano diabólico do homem? A Bíblia diz que quem está no controle dessa terra é Deus? Não. Satanás e os anjos. E muitas das vezes nós queremos florescer mais na terra do que no reino. Edson frisou algo muito bem colocado aqui, que quando Deus chamou Pedro, Pedro não era uma toa qualquer. Pedro, ele era um trabalhador. E Deus só chama quem ele sabe que vai dar resultado. Você tem resultado para dar a Deus? Meu Deus. Quem tem resultado para dar a Deus? Ah, então se prepara que Deus vai te chamar. Está preocupado para largar algumas coisas da sua vida? Está preparado para guardar ou para largar algumas coisas que está te prendendo? A decisão é sua. Deus chamou a Pedro. E Pedro ouviu e entendeu e se lançou. Será que quando Deus me chama, eu vou ouvir e vou me lançar, ou eu vou me prender, ou eu vou me calar? Existe um louvor que diz: não vou calar meus lábios, mas vou profetizar. O que nós temos profetizado? Aí, irmã, Deus tem uma mansão para você. Aí, irmã, só isso, irmão. Só vejo profecia assim. Aí, irmã, Deus tem um esportejo para você, uma Ferrari para você. Deus tem um pastorado para você. Deus está me mostrando que tem uma casa de praia para você. Não. Deus está me mostrando, sabe o que? Que nós temos que ter necessidade dele. É, Jesus. Porque o porvir não pertence a Deus. Ou não pertence a nós, pertence a Deus. O porvir. Então primeiro ele nos prepara, para depois ele dar. Não existe, se nós estivermos totalmente errados, distante da presença de Deus, em vez de Deus falar bem assim, ó, arrependei dos seus pecados, vai, não peque mais, do que Deus falar, você tem um chamado. Não. A primeira coisa que Deus quer te consertar, Ele quer me consertar. A primeira coisa que Deus quer é nos preparar para viver o sobrenatural de Deus. E eu convido você que abra sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 6. Primeira Samuel, capítulo de número 6. Amém. Cadê a sua arca? Cadê a sua arca? A sua arca está contigo ou está com os filisteus? Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. E os filisteus chamaram o sacerdote e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviares a arca do Senhor de Israel, não envieis vazia, porém sem falta lhes enviares
uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curado, se vos fará saber que a sua mão se não tirar de vós. Pode sentar. Algo muito interessante nesse primeiro capítulo. A arca não estava no seu devido lugar. A arca estava onde? Nos filisteus. Vamos colocar no Egito. Por que a arca foi parar no Egito? Meu Deus. Por que a sua intimidade com Deus não está mais dentro de você, você não consegue usar mais? Por que você não é mais um transformador, um agente de Deus, e você não é o mais carregador dessa paz dentro de você? Porque muitas das vezes nós permitimos o nosso inimigo entrar no nosso território, aonde está a arca, e roubar tudo. Coisa terrível é quando o inimigo, ele vê o nosso ponto fraco e ele começa a articular situações, infiltrando como agente 007. Quando você vai ver, foi tudo invadido e você não percebeu por aonde ele entrou. Israel achava-se que estava bem. Israel achava que Deus estava com ele, mas Deus não estava mais com Israel, porque Israel tinha perdido o senso de um verdadeiro adorador. Israel tinha abandonado a palavra de Deus e começou a praticar a imoralidade. Ele, em vez de ele perder o seu tempo de estar na casa de Deus, cultuando ao Todo-Poderoso, eles começaram a fazer outras práticas de pecado. Eles começaram a procurar ídolos. Eles começaram a procurar idolatria. E muitas das vezes são pessoas que têm as suas casas, que faz um convite a você, e você larga de estar na presença de Deus, e você vai fazer aliança com o povo que não é lavado e remido com sangue de Jesus. É por isso que Satanás ele está roubando as nossas crianças. Satanás está roubando nossos jovens, nossos adolescentes, esposa, ele está destruindo a nossa casa, porque nós estamos tirando a nossa casa, a nossa família. Eu estou saindo da aliança com Deus. E muitas das vezes a gente não percebe a situação que está na nossa vida. Porque a gente acha que está tudo bem. Porque a gente acha que tudo que está acontecendo é porque o irmãozinho não está me compreendendo. É porque o pastor não está me compreendendo. É porque o ciclo de oração não está me compreendendo. É porque a líder dos jovens, dos adolescentes, o líder dos oficiais não está me entendendo. Ou é a gente que não está entendendo qual é a liturgia da palavra. A gente não está entendendo qual é a obediência que nós temos que ter diante da Escritura, diante da palavra de Deus. E Satanás ele está observando a gente em todo o tempo, a nossa postura. Satanás está observando a nossa conduta, e dentro da nossa casa, e dentro do nosso trabalho, e dentro da casa do Senhor, ele não para de vigiar. Ele é um espia que você não consegue enxergar, e isso que é perigoso. E às vezes a gente está perdendo tempo querendo observar a irmãzinha que está do lado, a irmãzinha que está do lado, o irmãozinho que está aqui atrás, mas não está observando o que está sendo feito no mundo espiritual, lutando para que a nossa amizade não avance. Por que será? Porque a gente está perdendo os interesses das coisas de Deus. Israel, ele foi levado a cativo porque Israel perdeu o interesse das coisas de Deus. Israel não queria ser mais um anunciador do Evangelho. Ele não queria ser mais Cristo representado na terra. Ele não queria mais expressar a natureza de Deus na terra.
mas ele queria expressar a natureza diabólica. Quem dominava o Egito na época? Quem dominava a Babilônia na época? Lá existia Deus? Meu Deus. Lá existia casa de oração ou existia altares? E às vezes, eles pegavam criança para sacrificar. Eles pegavam moças, adolescentes, jovem, virgem, para sacrificar para Baal. Para que Baal pudesse fazer algo sobrenatural na vida deles, trazendo outras nações cativas, para eles conquistarem outras terras. E muitas das vezes o nosso sacrifício é simplesmente entrar no átrio e adorar, e a gente não quer. Mas porque a gente está abandonando, Deus também está nos abandonando. Agora, quando a gente reconhecermos que nós precisamos de Deus, que precisamos reformar a nossa aliança, o Senhor volta e faz todas as coisas ao meu favor e ao teu favor. Amém. E havendo estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, e os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei saber como tornarmos a enviar ao seu lugar. Meu Deus. Não se preocupe, que Deus te deu, ninguém pode tirar. Amém. Você só vai perder se você relaxar, se você abandonar, se você perder os interesses pelas coisas de Deus, se você perder o interesse pela sua família, você vai perder a sua família. Se você perder o interesse pelo seu trabalho, você vai perder o seu trabalho. Se você perder o interesse do seu esposo, da sua esposa, eu posso te dizer que você vai perder o seu esposo e a sua esposa. Se você perder o interesse de Deus, você não terá mais força para orar, nem para ler a Bíblia. Se você perder o interesse de entrar na porta das ovelhas, você não vai conseguir mais entrar numa casa espiritual, porque o seu coração já não pertence mais a essa terra. Porque agora o seu coração é onde estão os prazeres da carne. São nações que agora alguns estão conseguindo entrar no Evangelho e poucos estão aceitando a Jesus como Salvador. Mas as lideranças, os principais, ainda se encontram escravo. E Deus sabe, se Ele levar a gente para lá, qual vai ser o nosso perigo. Imagina se os paquistaneses, não, como é que é o nome? Os muçulmanos invadiram o Brasil. Imagina o que irá acontecer com o Brasil se os muçulmanos Tomar o Brasil. conquistar o Brasil. Aí não será mais o Egito sendo falado, agora será o Brasil. Porque o Brasil largou a aliança, abandonou a arca, o islâmico no Brasil. Era uma nação livre, mas não aproveitaram a liberdade que Deus deu. Meu Deus. Agora, para poder voltar, é necessário tornar-se uma nação escrava, para poder reconhecer e pedir o socorro e Deus vir e libertar o povo. Será que é necessário Deus trazer outra nação de fora para poder humilhar a gente, matar nossos filhos, roubar nossa casa, roubar nossa família, para a gente se despertar como igreja? É necessário isso acontecer? Não é necessário, irmão. Deus está alertando, está ministrando na vida do povo, mas o povo continua dormindo. Cadê o Espírito Santo? Cadê o temor da palavra de Deus? A palavra de Deus hoje se tornou, para os nossos ouvidos, muitas das vezes banal. Quando entrava na arca do concerto, quando entrava, você não poderia entrar de qualquer jeito. E hoje, até para ler a Bíblia, estamos lendo a Bíblia de qualquer jeito.
Estamos lendo a Bíblia e estamos querendo que ela se enquadre ao meu manual de vida e não eu me enquadrar no manual da Escritura, da Palavra de Deus. Porque nós achamos que houve-se uma morternidade até nas Escrituras e não há modernidade, ele continua santo. Sede santo porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Mas eu estou vendo a Deus, está tudo errado. Mas Deus tem falado comigo. A única coisa que Ele fala com a pessoa que está errada: arrependa-te do teu pecado, volte aonde tu caíste, volte ao primeiro amor, porque depois eu falarei contigo. E muitas das vezes nós estamos preocupados de entregar, de mostrar, irmão, não se ilude em profecias, não se ilude em dons de cura, porque isso tudo vai passar, mas o amor de Deus não vai passar. Palavra não passa. E o nosso amor não vai passar. Existe homens de Deus? Existe. Existe profecias, dons de cura? Existe. Mas tudo tem que estar aliançado com a palavra de Deus. Tem que estar na mesma concordância com a palavra de Deus. A Bíblia diz que você conhece a árvore pelo fruto. E muitas das vezes você sendo fruto bom, pessoas ainda tentam caluniar você. Porque você não conhece a vida. Não se preocupa não, quem te justifica é Deus. Aleluia. As bocas que se bater contra você, não fique preocupado, Louvado porque seja o papai já nome está do Senhor. resolvendo isso. Amém. Tomamos posse. As bocas que estão se batendo contra você, eu não me preocupo com isso, porque papai já está resolvendo. Assim seja, Pai. Papai resolve, pastor. As bocas que se batem contra o Senhor, não se preocupa não. Papai está resolvendo tudo isso. Para que eu tenha paz, para que eu tenha paz, para que vocês tenham paz. Porque Deus, Ele é fiel. Então, Israel perdeu a arca. E agora o que nós faremos? Os filisteus roubaram a arca. Os filisteus entraram em Israel e Israel não percebeu. Porque em vez de Israel estar adorando, Israel estava festejando. Em vez de Israel estar adorando, Israel estava festejando. Fazendo churrascão, fazendo tantas coisas, mas menos adorar a Deus. Isso é palavra. A gente vai ler aqui atrás, a gente vai ver por que Israel perdeu a presença de Deus. Porque eles perderam o interesse da presença de Deus. E mesmo assim o amor de Deus era tão grande, que o que os filisteus fizeram? Lá no capítulo de número 5 eles vão falar que os filisteus, olha o abuso de filisteu. Eles colocaram a arca do Senhor em frente de Dagon, o Deus dos filisteus. E de uma noite para outra noite, a arca estava intacta, mas Dagon estava deitado diante do Todo-Poderoso. Deus é fiel. Ou seja, aqueles que se levantam contra você, aquele diabo que tem tentado te roubar, você como uma arca vai estar inabalável e ele cair, olhando para a sua vitória, olhando para você, e tendo que bater de retirada, porque a arca tem poder, porque a palavra de Deus tem poder, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela desfaz toda a artimanha de Satanás. Oh, glória! Aí você está preocupado? E se você carrega a presença e dentro dessa arca, não se preocupe com o Dagon, porque Dagon vai cair. Não se preocupe com Satanás, porque Satanás vai cair. Porque Deus já te deu poder e autoridade. Deus já te deu poder e autoridade. E o que ele roubar teu, ele não vai saber fazer nada. Ele vai consultar. O espírita não sabe quando ele rouba alguma coisa sobre o que ele faz, que é seu.
ele vai ter que perder, porque Deus vai te restituir tudo. Glória a Deus. Porque o que é seu e ninguém rouba. Glória a Deus. Aleluia. O que Deus te deu é seu e ninguém vai roubar. O que Deus me deu é meu e ninguém vai roubar. Só vamos roubar se formos meninos. Se formos inconstantes na casa do Senhor, na presença do Senhor. Quando eu estou falando casa, irmão, eu estou falando no todo, tá? Quando eu estou falando Deus, eu estou falando no todo. Em tudo. Tudo que se move, gera as coisas de Deus, eu falo que é Deus. Porque eu não consigo dividir Deus em nada. Porque Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. E nós sujeitamos à vontade dEle. Então, quando alguma coisa é tirada do seu, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer se foi tirado porque não estava nada bem. E qual é o passo? É esquecer do que foi roubado? Não. Deus restituiu a arca de volta a Israel. Mas por quê? Porque agora começaram a perecer. Então eles pensaram, opa, quando nós tínhamos a presença de Deus em Israel, Israel era livre. Aí você que de repente está desviado, está distante, está todo tortinho do caminho do Senhor, mas por que está acontecendo isso comigo? Aí Deus está falando, é porque você perdeu a essência. Meu Deus. É porque você perdeu a presença. Ou até mesmo você que está na igreja, mas não consegue se envolver, não consegue entender o que é o reino, e Satanás está roubando, e Deus está falando, entenda que eu estou na sua terra, entenda que lá na sua casa quem manda sou eu e não você. Entenda que você está numa guerra espiritual e não carnal e não física, é espiritual. Aí quando Israel percebeu que ele estava perecendo, que a terra não dava mais vinha na videira, eles começaram a se prostrar e a orar. Aí Deus começou a mover lá na terra dos filisteus. Os filisteus começaram a ficar doidos. O que está acontecendo? Nada está prosperando mais. O nosso Dagon, ele caiu. Então o que nós vamos fazer? Vamos levantar Dagon de volta. O primeiro estágio, Dagon ficou estirado na sua frente. E o segundo estágio, se Dagon não quiser te libertar, sabe o que Deus faz? Além de derrubá-lo de novo, se ele se levantar contra a sua vida, agora ele corta a cabeça e as mãos e os pés. Só vai ficar o tronco. O que faz, Senhor? Só o tronco. Nada. Meu Deus. Aquele que tocar no que é seu, não se preocupa não, porque papaizinho, ó, as suas mãos foram feitas para trabalhar, para produzir. Agora, se não produz, não faz nada, se torna uma mão mirrada. Dagon não tinha mais poder e autoridade para segurar a presença de Israel lá naquele lugar imundo dele. Aí eles perceberam, acabou com o nosso Deus. Esse Deus maiúsculo que eles reconheceram de Israel, ele está destruindo a nossa nação, porque eles não queriam nada com Deus, eles só queriam roubar a presença, tirar a presença de Deus de Israel, porque se ele tirasse a presença de Deus de Israel, Israel era escravo deles. Quando Satanás sabe que ele tira a palavra, a obediência de dentro de mim, dentro de você, ele tem poder e legalidade na nossa vida, e ele rouba a presença de Deus. E ele começa a agir na nossa carne. Aí ele age na carne, ele traz dissensões, contenda, confusões, insubordinação, não aceitando, briga, fofoca, mentira, calúnia, não tem paciência, não é longânimo. Aí ele começa a operar nessas coisas. Agora você, como servo de Deus, lavado e remido, que tem os frutos do Espírito Santo, os outros falam ajuda, mas você não ajuda. Não, você é o sacrifício. Você
está com a cruz. Levanta aqui na cruz, fazendo um favor. Nós falamos, estudamos isso na escola dominical. E aquele que conhece o que é amor, aquele que conhece quem é Deus, aquele que expressa Deus na sua vida, venha terminar. Faz alguma acusação. Eu sei que a gente vira essa aula. Vai falar depois, sou mentiroso, não sei o quê. Caluniador. O meu espírito, Pai, perdoa você, porque ela não sabe. Meu Deus! Porque ainda ela não conheceu esse amor. Porque o amor que eu conheci, ele é superior à palavra que ela passou. É superior o amor. Por quê? Eu passei pela cruz. Eu sou o sacrifício. O sacrifício da minha natureza humana, eu crucifiquei na cruz. Aí agora eu resplandeço a luz. Eu faço assim. Agora, se eu não estiver na cruz, não for sacrifício, é você que não sei o que, tal, vai embora daqui. A natureza da carne faz isso, mas a natureza do Espírito não. A Bíblia diz que é melhor que dois estejam juntos do que um sozinho. Porque o momento que eu estiver fraco, O outro me ajuda. ela vai estar me sustentando. Sabe por que as coisas estão difíceis para você? Porque você está tentando caminhar sozinho. E vou te dizer, sozinho você não vai conseguir. Pede ajuda hoje, não deixa para amanhã. Pede ajuda hoje, não deixe para amanhã. É necessário você entender que você não tem como andar sozinho. Você não tem como caminhar sozinho, você tem que caminhar com alguém. Não, pastor, eu só quero minha esposa. Não, a sua esposa, seus filhos, é a sua obrigação. Eu estou falando com o teu irmão. E vou te dizer, é aquele que mais você tem dificuldade de lidar. É esse que Deus está querendo que você ande com ele. Senão não tem eternidade, não tem salvação. Se não sabe andar com o seu irmão, conviver com o seu irmão, acabou-se a glória de Deus na sua vida. Quer a glória de Deus? Quer ser um transformador? Caminha com teu irmão. Anda com teu irmão. Às vezes a gente tem essa dificuldade. Se durante esses 3 anos, se eu falei uma palavra que te machucou, que te ofendeu, eu te peço perdão. E assim para vocês. Se porventura eu falei alguma palavra que feriu, que machucou o seu sentimento, diante de Jesus, eu te peço perdão. De repente eu não tenho conseguido atender às suas expectativas. E eu vou procurar ser um amigo melhor, um irmão melhor e um pastor melhor para vocês. Porque vocês têm sido bênção na minha vida. Mas se porventura eu não sou bênção na sua vida, eu te peço perdão diante do Todo-Poderoso. Amém? Os quais disseram: se enviardes a arca do Senhor de Israel, não a envieis vazia. Como o inimigo enviar o que é seu, vai vir além. Amém. É a dupla honra, é a multiplicação. Jesus. Mas não é o que está aí dentro da arca que você tem que se preocupar. É o que está no coração de Deus. Que muitas das vezes, quando o Senhor envia, a gente vai olhar e não vai agradecer. E quando a arca chegou em Israel, sabe qual foi a primeira atitude? Foram olhar para dentro da arca. A restituição, ela não é mais importante do que o seu agradecimento a Deus. Eles não agradeceram a Deus porque Deus estava restituindo a arca, a presença, a aliança.
mas eles estavam preocupados pelo conteúdo que estava aí dentro da arca, porque os filisteus, além de mandar a arca, os utensílios da casa do Senhor, eles construíram ídolo de ouro e depositaram dentro da arca do Senhor. Está despertando. Já acabou, pastor? Amém? Aleluia. Engraçado que para caminhar a arca, eles tiveram até que montar toda a logística para chegar até Israel. E isso tudo demorou. Aí de repente, Deus já falou 1, 2 vezes da restituição, e você está achando que está demorando. E Deus está mandando te dizer, até ela chegar até você, muitas coisas ainda vão acontecer. Amém. É necessário quebrar alguns sentimentos, é necessário quebrar alguns corações, é necessário fazer uma mobilização, é necessário fazer toda uma logística para chegar lá na sua casa. Não é você que vai lá buscar, não. Se você for lá, você vai ficar preso junto com a arca. Se você for lá, você vai ficar preso. E quando você é inimigo, vão vir agressões. Sabe por que muitas das vezes nós recebemos agressões verbais ou até físicas? Porque não sabemos esperar o tempo de Deus. Porque quando Deus fala, tem a restituição para você, aí em vez de você aguardar em oração, em jejum, não, você quer sair da sua casa, do seu lugar onde Deus mandou você ficar, e você quer procurar ir lá. E Deus falou, você quer ir? Então você está preparado para ficar lá? Mas lá vai ser o lugar do castigo. Lá vai ser o lugar do conserto. Irmão, não precisa de você passar por nenhuma situação desagradável, porque Deus já está te ensinando hoje. Ó, não precisa você passar por nenhuma situação desagradável, porque Deus já está despertando a mim e a ti hoje. Aí, mediante a tudo que foi ministrado, você acha que a sua arca está intacta ou foi arrancada de você? Aí, mediante a sua situação que você se encontra, você acha que se você está com a presença, ou perdeu a presença, ou a presença foi arrancada de dentro de você? Só existe um caminho. Jesus é o caminho. E só encontra com Jesus quando nós renunciamos o nosso pecado. Agora é uma guerra de carne e espírito. Aonde a sua carne diz, não cai nessas palavras não, mais uma vez. Você vai ser enganado de novo. Volta aqui, volta logo, porque eu estou querendo algo com você. E Deus está falando, eu não tenho nada passageiro para você, o que eu tenho para você é eterno. E eu quero tirar o jugo da sua vida, eu quero tirar as opressões da sua vida, eu quero ser o seu Senhor, eu quero ser o seu Deus. Aí foi falado da mulher que queria apedrejar ela por causa do pecado dela.
Aí o Senhor manda te dizer, não se preocupa não, porque você pecou. Meu Deus. Porque eu perdoo os seus pecados nessa noite. E todos os seus acusadores vai sair, só vai ficar eu e você, porque eu quero ter um a sós contigo. Eu quero ter um a sós com você, eu quero ter uma palavra com você. E hoje você sentou aí, e o que estava em volta de você era o Espírito Santo. E você teve o seu a sós com Deus. E se porventura você está afastado, ou se ainda você não conhece a Jesus, se você quer aceitar a Jesus como Salvador da sua